o do PC, pô. Não precisa usar o OBS, não. Aperta o print que dá pra gravar. Não, mas aqui eu não consigo botar a câmera. Tem que entrar pelo celular, entendeu? Até para Ah, não, tá bom. já foi. Tranquilo. Brasil. Então, cara, boa noite, primeiramente. Eu Boa sou noite. São Mateus. Não conheço. Prazer, Matheus. Meu nome é Guilherme. Prazer, Guilherme. Eu sou atualmente vice-presidente da Wolf Finance, tá? Aí, o meu papel é mais pra gente se conhecer um pouquinho melhor. É, entender o porquê a sua motivação aqui na Wolf, tá? Então, eu acho que é mais ou menos um papo pra gente mostrar um pouco da Wolf e eu quero saber um pouco mais sobre você também, sobre como você reage às situações, etc. Mas é super tranquilo, acho que não tem motivo pra ficar nervoso. Então, pode responder à vontade, tá? Então, você é o Guilherme Felipe da Silva Boico, né? Certo. Você tá em BCC, correto? Sim, tô em BCC no oitavo período. Tá no período. Uhum. Aqui na Wolf, a gente tem a gente divide os setores aqui em grupo de estudos e grupo de gestão. No grupo de estudos, a gente tem a Asset Manager, que é o grupo onde a gente trabalha analisando ações, empresas, fazendo valuation, análise de cenário econômico. Nisso a gente extrai relatórios, faz relatórios e apresentações. Aí o trabalho da Asset é fazer essa parte mais clássica do mercado financeiro. Uhum. Tem a parte que eu sou líder também, que é a Quant. A Quant é a nossa área de análise de dados, de finanças, então a gente pega informações financeiras e extrai insights e estratégias. Da mesma forma, a gente faz relatórios e apresentações, tá? E o terceiro grupo é o do clube de cripto, que é o grupo de criptomoedas, é o mesmo molde da Asset, só que para criptoativos. Então a gente faz uma análise de moedas não só Bitcoin, mas de outras que são importantes, que são tão grandes quanto, estão crescendo bastante quanto o Bitcoin. Então faz uma análise não só de quantitativa, mas de valuation de Bitcoin, de moeda, quer dizer. Então a gente divide em grupos de estudo nesses três setores. Desses três, qual você se vê mais? Qual você acha legal? Então, eu me interessaria mais pelo setor de análise mesmo, que está mais alinhado com a minha linha de estudo, né? Meu trabalho também. Eu trabalho como analista, então eu trabalho muito com dados, trabalho com informação, então seria mais meu interesse nessa parte. Eu queria saber, até me interessei por quais ferramentas que vocês utilizam no dia a dia de vocês, qual é a linha assim, de estudo que vocês utilizam, que tipo de Uhum. ferramentas, tecnologias. Tá, a gente Você poderia. utiliza bastante Python. Python? A gente está com um projeto do Hedge Fund Lab, a gente vai fazer todo o ETL do extração, carregamento e transformação e carregamento de dados. Então a gente vai fazer um dashboard bonitinho de estratégias de investimento. Então a gente vai rodar, vai fazer um robozinho, vamos dizer assim, que vai rodar essas estratégias e vai compará-las para ver qual ganha no dia, por exemplo. Então a gente tem esse projeto que a gente está fazendo atualmente. E entre outras coisas, tem projeto educacional também, que a gente estuda Python. E a gente também faz uma rodazinha de leitura de artigos, essas coisas, de análise quantitativa. A ideia é sempre ficar estudando junto. Eu trabalho com isso, então me interessei mais para essa parte quando a gente teve uma conversa anterior, né? Uhum, Você me disse que você era mais desse setor, então já fiquei logo interessado, porque como é um interesse novo meu, essa parte de investimento, eu queria uma coisa onde eu pudesse me encaixar, mas que eu tenha uma familiaridade, que no caso é a análise de dados, que é uma uhum. parte também que eu me interesso aqui na faculdade. Então, acho que seria mais proveitoso para mim estar nesse cenário aí com vocês. Aí, vocês utilizam Python, né, Hum. para fazer a ETL. Entendi. Então, Python também é uma ferramenta que eu tenho familiaridade e eu já fiz alguns projetos
na disciplina com o professor Gazawara utilizando Python e trabalhando com ETL, enfim. Então, gostei dessa parte, dessa proposta de vocês também. Foi legal. Aí na parte de gestão, aí no guarda-chuva da gestão tem o marketing, ele cuida da marca da Wolf. Então eu acho que é uma das a parte de o grupo de gestão é um dos mais importantes porque evolui a Wolf e os membros em si. Então o marketing tem esse papel fundamental de levantar o sarrafo e fazer essa conexão com o mercado. Então Entendi. o marketing tem esse objetivo, cuida tanto interno quanto externamente. Já a parte do RH faz parte da gestão do membro para o processo de melhoria contínua. Então, a Uhum, ideia é a gente cada vez melhorar essa parte de insights e de comparação entre habilidades. Então, a ideia é meio que uma fábrica, onde o membro entre aqui e saia de forma bem mais evoluída. E o entendi. último grupo é o de projetos, que é onde é o guarda-chuva da UF. Então, todos os setores têm uma parte, tem projetos que têm um andamento. Nos grupos de estudo, a gente divide projetos em grupos e projetos individuais. Então, quem cuida da parte de reporte de projetos é o grupo de projetos, obviamente. Então, ele cuida de KPIs e de parte de desenvolvimento de stakeholders também, para a gente verificar como anda os status dos projetos. Desses três Entendi. grupos, qual você se gostou mais, em qual você se interessa? Pelo último, com certeza. Projetos? Uhum. Aqui, agora, a gente vai começar a parte de perguntas mesmo, tá, sobre você. A gente dividiu em 4 blocos, tá? Então, o primeiro bloco de perguntas é o de motivação. Então, a primeira pergunta é: por que que você quer entrar na UOL? O que que você quer esperar ganhar aqui? Então, eu comecei a me interessar por investimentos e por finanças, assim, por uma razão mais pessoal mesmo. Então, quando eu comecei a ganhar dinheiro, comecei a trabalhar, queria uma forma de me organizar mesmo financeiramente. E conforme eu fui criando algumas práticas assim que eu desenvolvi sozinho, eu fui me interessando também por estudar mais a fundo, ter uma visão talvez mais voltada para um crescimento profissional relacionado a isso. E alinhado a isso também, no meu trabalho, eu tenho um setor, como eu trabalho com análise de projetos, análise de dados, eu tenho um setor, meu setor no caso é um setor de previdência, que trabalha com contribuição de pessoas idosas, enfim. Mas tem um setor também que eu trabalho em conjunto, que é o setor de investimento, que é o setor de finanças também, que é um setor que de vez em quando eu preciso fazer tá alinhado com algum projeto, tá junto para resolver alguma questão, e é um setor que me interessa também. Então eu Uhum, queria aproveitar essa oportunidade para poder não tanto crescer pessoalmente, quanto crescer profissionalmente lá dentro também, porque estar mais envolvido com eles, que é um setor que eu quero estar mais presente também. então, como estudante, profissional. Beleza. Hoje você está estagiando lá ou foi efetivado? Não, eu sou efetivado já. Agora, a segunda pergunta é: se a UF exigisse mais do que você espera, você continuaria? É uma situacional, tá? Só para a gente. É uma questão de. Como eu posso dizer? Não que a gente vai exigir, Alinhamento de expectativa. exatamente. Mas, por exemplo, tem épocas, e, por exemplo, não sei se você vai para o RH, por exemplo, mas o RH, essas 2 semanas, trabalha mais, que é a parte de entrevista e dinâmica. Então, é um diferente do que do resto do período. Então, às vezes, Uhum. tem períodos que você tem que trabalhar um pouquinho. A gente solicita que você trabalhe um pouquinho a mais, entendeu? Nada. Está num grupo de estudo, né? Assim, eu não teria problema com isso. A única questão que eu vejo é a questão do trabalho mesmo, porque eu teria que me organizar de maneira que um não sobreponha ao outro, né? Então, Uhum. mas eu quero poder contribuir também da maneira que eu posso. Então, acho que é isso.
Legal. Agora no segundo bloco a gente fala sobre um pouquinho sobre, suas execuções na vida, o que você seus quais são suas conquistas, vamos dizer assim. Me conta algo difícil que você começou e terminou. Assim, algo muito difícil que eu comecei, mas ainda não terminei, foi a faculdade, o bacharelado de Uhum. ciência da computação. Ainda não terminei, mas pretendo, falta só mais um período. Assim, algo muito difícil que eu não ter, que eu terminei, cara, eu não sei dizer, mano, porque essa é a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida. Sei como é que é. Mas assim, uma coisa assim desafiadora, já eu tive contato, né, com sala de aula, eu já fui professor, então eu dava aula para ensino básico, né? Então acho que foi uma parte desafiadora que eu consegui concluir. Ainda pretendo talvez estar mais em contato com essa parte da educação, é uma parte que me interessa também. Conseguir ensinar para as pessoas, conseguir distribuir conhecimento, mas acho que essa foi a parte mais desafiadora que eu concluí. Mas assim que eu concluir a bacharelado, essa vai ser a parte mais difícil. Conquista que eu vou ter mais orgulho. Legal. Você deu aula de quê? De geografia, não foi? Não, eu dava aula de inglês, dava aula de É, geral mesmo, ensino básico mesmo, alfabetização, etc. Agora a segunda pergunta é se você já deixou algo importante pela metade. Por quê? Acho que não. Se é importante, eu acho que eu fui até o final. Se eu deixei pela metade, que talvez não era tão importante, tão crítico assim pra mim, acho que não. Beleza. Agora uma situação, se você está imagina você está num grupo, tá, você tem o seu liderado lá e o grupo, e você o líder tem uma visão que você discorda de posicionamento, de de como enfrentar um problema. A pergunta é: como você lida com isso? Como você faz quando você discorda do líder do projeto? Quando eu discordo do líder do projeto, eu claramente não vou expor minha opinião, assim, talvez na frente de todo mundo, talvez por uma forma de não diminuir a capacidade deles na frente das outras pessoas, mas claro que eu vou tentar de alguma forma dar meu insight, seja de uma forma privada, ou seja demonstrando alguma alternativa, sem apontar claramente assim, o cara tá errado, vou falar isso na frente de todo mundo, talvez, acho que não. Mas se for, eu não tenho problema em expor minha discordância, desde que eu sei fazer isso de uma forma respeitosa e que não sobreponha talvez a opinião dos outros. Uhum. Agora, o terceiro bloco é o de comportamento sob pressão. Então a ideia é que você está com uma situação onde você está muito sobrecarregado e a pergunta é: como você decide priorizar, as tarefas que você tem muita coisa ao mesmo tempo, trabalho, faculdade, sei lá, vida pessoal, tá tudo sobrecarregado, tá tudo explodindo. Como você lida com isso? Como você prioriza? O objetivo aqui é a organização, né? Como é que você se organiza para lidar com isso, entendeu? Cara, lá no meu trabalho a gente trabalha muito sob pressão nesse sentido, então é apagando incêndio toda hora. Uma coisa que a gente faz muito é, primeiro, se reunir, organizar as prioridades com a equipe, porque a maior parte do trabalho não é um trabalho que eu faço sozinho. Às vezes muitas coisas envolvem outras pessoas. Então, primeiro, me organizar no sentido de se eu tiver alguma atividade com outra pessoa, definir as prioridades com ela.
E depois, em segundo plano, definir as prioridades, comigo mesmo. O que eu consigo fazer mais rápido, o que eu consigo, liberar agora, o que eu consigo talvez, ganhar um pouco mais de tempo para fazer. Assim, eu costumo não botar muita pressão em mim mesmo, eu consigo fazer as coisas com calma, apesar de ter essa pressão externa, eu tento não internalizar isso. Mas, a questão mesmo principal é a organização, é a conversa, é o diálogo com quem está envolvido, e é isso, organização e diálogo são primordiais nesse momento. Beleza. Maneiro. A outra situação é que você recebeu uma planilha muito desorganizada, com dados financeiros. O que que você faz nos primeiros 30 minutos? Que eu faço? Nos primeiros 30 minutos de uma planilha muito organizada, Desorganizado. desorganizada, desculpa, deixa eu pensar. Primeiro, talvez qual a finalidade daquela planilha? Ela é uma coisa, assim, muito primordial, eu preciso fazer aquilo, assim, muito rápido. Então, nos primeiros 30 minutos, talvez procurar as coisas mais importantes que eu possa já estar me organizando primariamente para dar uma resposta para alguém, talvez, algum dado que eu possa extrair dali. E depois, em segundo plano, me atentar a outros detalhes, como a parte da organização. Primeiro eu tentaria extrair, né, o que eu posso ali de primeiro, e depois tentar afinar mais, refinar mais, né, a planilha, aqueles detalhes ali. Acho que isso, talvez. Hum. Isso. Agora a gente está no quarto e último bloco, tá? E o objetivo aqui é verificar seu potencial de crescimento, né? Uhum. Então a pergunta é: qual habilidade você precisa se desenvolver urgentemente? É, acho que eu preciso me desenvolver urgentemente. Talvez eu tenha uma dificuldade de não entender, às vezes, que as pessoas não estão na mesma linha de pensamento que eu. Então, às vezes, eu penso muito rápido, já estou em outra situação, então eu tenho que aprender a dar um passo para trás e primeiro dar uma olhada em volta, ver se está todo mundo de acordo e depois partir daí, porque às vezes eu tendo a andar um pouquinho mais rápido nesses momentos. Então, talvez tá conseguindo direcionar as pessoas, tentar explicar mais a minha linha de raciocínio, talvez, ser um pouco mais claro e Ficar ter melhor. certeza de que as pessoas. É, Você se vê como um líder, assim, um futuro líder, ou cara, não na vida, assim? cara, eu acho que isso tem a ver com o que eu falei anteriormente. Eu me vejo como um líder, mas eu acho que para você ser um líder, você tem que ser capaz de, primeiro, de conseguir fazer com que as pessoas estejam alinhadas com você. Você não pode pensar muito rápido, você não pode pensar muito devagar, você tem que estar ali coordenando, assim, em tempo real, que as pessoas consigam caminhar com você. Então, acho que para o seu líder, ser um líder, talvez faltam alguns passos e um desses esse é um passo primordial, talvez. Uhum. Agora, outra pergunta é: onde você quer estar daqui a 5 anos? Quais são os seus planos? Como é que você vai fazer para alcançar eles? Daqui a 5 anos eu pretendo estar já estar formado, claro, talvez com uma pós-graduação, estar num emprego estável, talvez, e continuar agregando mais conhecimento, porque nunca é demais, né? Então, é a única, o único caminho que eu consigo enxergar daqui a 5 anos é esse, de continuar crescendo e de forma a agregar mais na minha carreira acadêmica.
Beleza. Eh, Agora outra pergunta é: se você não for aprovado, qual será a sua próxima ação? O que que você pensa sobre isso? Como é que você vai reagir? Cara, procurar entender o que que eu errei, né, claro, e tentar de novo. Beleza. Agora a última pergunta é se você tem alguma pergunta para nós. Acho que a maior dúvida, assim, pode ser uma dúvida geral ou tem que Pode, ser qualquer uma coisa. coisa. A maior dúvida que eu fiquei mesmo é a questão, assim, organizacional de vocês, questão são são 2 na verdade, né, questão de espaço, questão de horário mesmo, uma questão de funcionamento mesmo. Como é que vocês se organizam, como é que é a dinâmica de vocês, porque essa parte não ficou muito clara pra mim. E no sentido de presencial ou reuniões, tá falando assim? Cara, tudo na verdade, porque tanto eu acho que a questão presencial é a mais primordial, mas como é que é o espaço, vocês se organizam no espaço, vocês enfim, mais isso, entendeu? A gente tinha uma salinha lá no bloco E, do segundo andar, que é a salinha que tinha que entrar, falar com o professor antes, era no final dessa sala. Só que a UF cresceu tanto no período passado, que a gente conseguiu um projeto da Receita Federal chamado NAF. Nisso a gente conseguiu falar com o coordenador de ADM, que virou o padrinho postiço da gente, vamos dizer assim. Ele conseguiu Quem uma é o sala, professor? Só pra eu saber. o Ali. Ah, pô, é o Ali, Aham. gosto. Muito bom. Aí ele conseguiu uma salinha pra gente no NAF, que é no pavilhão de metrologia, acho que é uns 2 antes de BCC. Hã? Nele é a primeira salinha que tem, é a salinha de projetos. E hoje a gente está nessa sala, não sei se tu fez já a dinâmica em grupo. Não. Ah, essa sala é que você vai fazer a dinâmica, se for presencial. Aí essa salinha virou nosso xodó, porque é bem tranquilo de chegar, é bem fácil, é grande, cheio de computador. Então, nosso espaço físico hoje originalmente saiu daquela salinha dos professores do bloco E e foi lá para o pavilhão de metrologia. Então a gente até convida todos os candidatos a passarem lá, dar um oi, tá, porque a gente está com uma política de presença por conta para não perder a sala, entendeu? Então a gente Uhum, tenta entendi. sempre, eh, ficar umas 2 horinhas lá antes da aula, antes e depois da aula. Às vezes está com uma aula, com um tempo espaçado, a gente fica lá. Eu fico toda segunda e quarta depois da aula. Então, a ideia mesmo é usar as salas e ter sempre movimentação para a gente ter essa sala sempre, entendeu? Pra estar sempre enchendo o saco deles lá. Aí Ah, sobre entendi, entendi. Aí a gente tenta sempre fazer as reuniões gerais, são mensalmente. A gente iniciou esse período, vai ter próxima semana. Nessa reunião, a gente tenta fazer presencial, acho que a próxima de abril vai ser online, mas a ideia é que use a sala. Aí as reuniões de grupo, assim, são semipresenciais. Às vezes, eu gostaria de ter feito presencial a primeira aula e o resto online, só que por causa de tempo, de problemas de horário, eu tive que fazer online, para facilitar. Uhum, Mas é basicamente isso. Ou quando é online, a gente vai no Discord, a gente tem um Discord da liga, ou assíncrono, tipo, eu mando um artigo para leitura, o pessoal lê e discute, entendeu? entendi. Aí a gente fica trabalhando assim. Ah, tá, um jeito modo híbrido, né, que vocês trabalham, assim, mais ou menos. Vocês tendem a priorizar, talvez, o contato assíncrono. A gente está tentando cada vez mais contato pessoal, porque às vezes a gente até perde, por conta do dia a dia, às vezes um membro que está no setor, que não está no meu setor, mas está naquele setor, não encontra, entendeu? Aí se a Entendi. gente está na sala, a gente consegue saber quem é quem, entendeu? É bom Uhum. até para a gente conseguir
as horas complementares logo, entendeu? Tipo, porque aquele cara eu sei que ele fez, entendeu? Como liderança. A gente que vê essas coisas. Participa, comenta no grupo, entendeu? Travou tua voz. Minha voz tá ruim? Voltou aí? Voltou, voltou. Mas tu escutou o quê? Parou na parte das horas complementares. Aí você prioriza que o cara tá ali pra você ver ele. É, quanto mais participativo, melhor, entendeu? É menos problema para porque o nosso orientador é um senhorzinho, Carlos Alberto, lá de mecânica. Ele é um senhorzinho, deve ter uns 90 anos já aposentado. Aí ele é bem chatinho, então a gente tem que. A gente está cada vez mais fazendo com que ele não. Como tá muito grande a Wolf, ele cada vez menos conhece o povo lá. Então a gente cada vez mais tem que convencer ele que você é membro mesmo. Mas a ideia é que a gente mude também esse orientador, ou pelo menos utilize um co-orientador que consiga assinar também, pra gente não precisar ficar dependendo só dele. Mas o maluco é brabo, ele trabalhou na Petrobras como parte financeira lá, contabilidade, ele dá aula de microeconomia, então ele saca muito, mas é o senhorzinho, né, então tem seus vícios. Entendi. Não, era isso mesmo, então em relação a minhas dúvidas. Então, mais alguma dúvida? Tudo Não, certo? só isso mesmo. Então a gente fica por aqui, tá? A ideia é que dessa entrevista você faça a dinâmica também, tá? Depois da dinâmica, a gente vai te dar o resultado da primeira fase. Passando para a segunda fase, vai ser vão ser mais aulas, uma parte mais de aulas e trabalhos. Então, você terá um trabalho individual e um trabalho em grupo. O trabalho individual é sobre investimento, tá? Investimento pessoal, virtual, se não me engano. E o outro é um trabalho em grupo, que é um case, que você vai montar junto com um grupo um relatório técnico, tá, de como analisar uma ação, uma empresa. E, claro, vai ter Entendi. capacitações e tudo, online e talvez presenciais também. A gente vê isso depois. Mas a ideia é que você tenha todo um ciclo de aprendizado e no final a gente extrai faça uma apresentação para a gente e mande para a gente o relatório dessas apresentações. E aí nisso a gente consegue analisar você, se você conseguiu evoluir como membro, se você está apto a ser membro, no caso. Então a ideia é que a gente finalize esse primeiro processo aqui da primeira fase de entrevistas de dinâmicas até o final do mês, até o final da próxima semana, dê resposta no final do mês, inicie já em abril as capacitações para que a gente comece já a trabalhar, tá bom? E até final de abril terá as apresentações e no começo de maio, assim, a gente já tem o resultado, beleza? Entendi. Show? Show. Valeu, cara. Obrigadão pelo tempo. Olha. Obrigado, Matheus. Tamo junto.